Vamos receber, então, com muitos corações, com muita honra, receber com muito e curiosidade. Bem-vinda, Melânia Amorim. Olá, querida. Boa Oi, tarde. boa tarde. Eu estou até estranhando porque eu só faço live à noite, mas o prefeito aqui de minha cidade decretou feriado ontem, hoje e amanhã, antecipou vários feriados, então eu já estava sabendo que poderia ter. Que ótimo! Então a gente tem essa nossa 1 hora. Se o tempo acabar, vamos ver se a gente consegue É, fazer essa 1 hora corrida. é excepcional, mas a gente consegue. Eu estou E aí, muito veja grata só, pela eu sua até, eu disponibilidade. até consegui dormir. Olha, as olheiras estão bem Você está melhores. com uma pele incrível. Maquiada, porque estou cheia de espinha aqui do estresse. Sim, imagino. Inveja do seu piercing, eu tive que abrir mão dos Por meus, causa do centro cirúrgico, quem sabe um dia eu reveja, né? porque assim, o meu piercing da orelha praticamente fazia parte da minha anatomia, foi bem doloroso de retirar. Na verdade, eu precisei de ajuda de tanto tempo, de tanto tempo que fazia que ele Eu estava. sei como é, faz parte mesmo do nosso corpo. Sabe que eu estou muito honrada, muito feliz com a sua disponibilidade. Se quiser que eu silencie os comentários, aí você me diz, porque eles ficam assim, Não, aparecendo. eles podem ficar, agora eu só não vou poder ficar olhando, porque senão eu Tudo me bem. atrapalho. Você pode anotar os que forem mais importantes. Tá ótimo, tô com um papel aqui e tô com as perguntas que eu preparei e eu já te enviei, você tem uma noção pelo caminho que eu vou. E é o seguinte, quando eu penso, quero conhecer a trajetória de doutora Melânia, saber do trajeto dela na medicina, e eu tenho a impressão que não dá para falar do seu trajeto sem falar de seu pai. O quanto isso é verdade? Como é que é essa história de ser filha de um médico? Qual a influência que isso tem na sua carreira médica? Ana, só lembrando que eu sempre peço para não me chamarem de doutora, porque é, é, na verdade é uma questão filosófica mesmo. Eu acho que esse termo distancia a gente. Sempre que a gente se coloca como doutora, principalmente nas redes, Hum. você imediatamente provoca um distanciamento e você passa a usar um argumento de poder. E isso não combina muito com a filosofia da Da humanização. humanização, faz todo sentido. E Então, você deve ter eu vontade de dar uma gosto, eu carteirada às gosto. vezes, sim? Não, assim, às vezes eu gosto e às vezes eu acho que é necessário, mas Necessário lançar mão do título, né? e às vezes é necessário principalmente com os Minions, porque eu sou cientista e pesquisadora e eu acho que isso deve ser levado em consideração em uma discussão, principalmente neste nosso mundo em que a ciência tem sido tão desvalorizada em prol do obscurantismo, mas para conversar com as minhas amigas, para conversar com as mulheres, eu faço questão de me colocar de igual para igual, sendo que, obviamente, eu pesquiso, eu estudo, mas na minha prática médica, na minha prática como obstetra, eu não gosto de me distanciar, me Uhum. colocando como a doutora que sabe tudo, frente a alguém que não sabe nada. Então, por favor, para vocês, eu sou Melânia, ou Mel, para como até as minhas residentes costumam me chamar. Muito obrigado pela sua humildade, é uma lição isso, sem dúvida alguma. E como é que é a história de ser filha de um médico? Então, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Mostra. Esse médico Uau. aqui, essa pessoa maravilhosa aqui, é o meu pai. Eu estou aqui nesta biblioteca. Eu não tenho todo o mérito desta biblioteca. Ela se estende por mais 2 cômodos, porque uma boa parte dela eu herdei dele. Uhum. Então, sempre me perguntam, você teria sido médica se não fosse o seu pai? E aí eu digo que eu não sei, porque eu passei a vida toda sendo filha dele. Ele foi, é e será sempre para mim exemplo e inspiração, porque
Ele foi um médico de tradição humanista, muito culto, e foi um pai fantástico. Eu acho que um pai que, Querido. um pai que toda mulher merece ter, porque um pai não machista que sempre investiu demais na formação das filhas e que nos acreditava capazes de conquistar o infinito e além. Então, Crescer com esse ensinamento é mesmo a melhor herança que pode ter, né? Uma menina. a saudade da presença física, ela é muito grande, mas eu tenho certeza Uhum. que ele está comigo, que ele continua comigo, junto de mim o tempo todo. Mas é porque, principalmente nesses tempos, é impossível não me emocionar quando eu falo de papai. Sem dúvida. Mas papai, além disso, ele foi professor da Faculdade de Medicina aqui de Campina Grande, e tem uma história interessante, é que na década de 70, ele, médico obstetra, foi procurado por uma cliente francesa que estava aqui, esposa de um professor universitário, que trouxe para ele o livro de Le Boyer, que foi traduzido no Brasil como Nascer Sorrindo. Nascer Sorrindo. E ele nunca tinha nem ouvido falar, mas ele tinha a cabeça muito aberta, e ele leu e se encantou com o livro, e ele começou a atender, a assistir partos naquela época, seguindo essa filosofia de Le Boyer. Então, ele foi tipo um precursor da humanização do parto aqui em Campina Grande. Só que quem estuda a humanização do parto sabe, Le Boyer, ele de fato foi precursor em muitas coisas de humanização, mas a filosofia de atendimento era muito mais centrada. O título correto do livro é Por um Nascimento Sem Violência, era muito mais centrado no bebê, nesse nascimento mais respeitoso, do que, de fato, no protagonismo feminino, em resgatar a autonomia da mulher no parto. Então, os partos ainda eram assistidos, não tinha muita preocupação com a posição, com a liberdade de deambular, não havia essa preocupação com episiotomia, mas, de qualquer forma, foi um avanço, e sempre achei que é impossível a gente estudar história da humanização sem isso. Isso ficou marcado. Eu era criança e a gente já ouvia falar desses partos Le Boyer. E papai era mais ou menos o médico de toda a população, digamos, que na época era conhecida em Campina Grande como uma população alternativa, pejorativamente chamada de hippie, de Campina Grande. Olha só. E aí, quando você fez a formação, como é que foi? Você era diferente dos outros alunos? Ou na residência era diferente dos outros obstetras? Mas não muito, porque na verdade eu também entrei muito cedo aqui na maternidade, numa época que papai já estava se afastando, ele virou hipertenso, aí com 50 e poucos anos ele deixou de dar plantão, mas ele achou, durante uma greve, que era uma ótima ideia que eu fosse para a maternidade dar plantões. E eu fazia muitas coisas, eu sempre fui múltipla e plural. Então, eu nunca achei o curso de medicina pesado demais, porque eu era militante do movimento estudantil, eu era monitora de anatomia, eu cheguei a dar aulas de biologia em um colégio da cidade. Eu era uma aluna padrão, mas eu resolvi dar plantões nessa maternidade pública, que é o ISEA, que foi a maternidade, inclusive, quando eu nasci. E quando chegou no terceiro ano, eu já estava tão expert, digamos assim, em obstetrícia, que eu já estava, meu Deus, ensinando as pessoas a fazer, outros alunos a fazer episiotomia. Então, eu tive uma formação no modelo tecnocrático muito precoce. Quando eu fui para Recife para fazer o internato, isso prosseguiu, e eu fui fazer residência no IMIP, também dentro desse modelo tecnocrático. A grande diferença é que eu sempre fui
E isso aí eu digo, eu sempre fui, como a gente dizia antigamente, vaginalista. Eu até fiz uma reflexão crítica alguns anos atrás, que só ser vaginalista não importa, porque o foco não deve ser esse, o foco deve ser o resgate do protagonismo feminino no parto. O foco deve ser na melhor atenção baseada nas evidências corretamente disponíveis, na compreensão do parto como um evento biopsicossocial, espiritual, que não é um ato médico, que deve ser atendido por uma equipe transdisciplinar e que tudo isso se reúne, né, assim, se ancora nesse tripé. Mas eu era assim, vaginalista. Eu sempre defendi o parto vaginal como a melhor opção e sempre critiquei pejorativamente os colegas que eu chamava de cesaristas. E isso impactou na minha formação, sim, mas eu não tinha, nesses primeiros anos, essa ênfase na humanização, porque eu não conhecia. Eu me formei, eu me formei em 89, terminei minha residência em 92, e logo no final de 92 já chegava André, através de uma cesárea que hoje eu encaro como uma desnecessária, mas que me abalou muito, porque eu não me julgava incapaz de parir, eu não conseguia entender o que tinha acontecido comigo, mas logo depois tem um evento que realmente foi um divisor de águas. André nasceu no dia 2 de outubro de 1992 e no dia 4 de novembro é publicado um artigo no JAMA que se chama Medicina Baseada em Evidências, uma nova abordagem para praticar e ensinar a medicina. Isso foi publicado onde? A medicina baseada em evidências. Onde você achou essa publicação? E então, eu sempre fui muito estudiosa. Sempre. Isso aí sempre marcou a minha vida. Não é só do blog Melanie Estuda, que eu acho que a gente vai falar depois. Vamos. Mas eu sempre fui muito estudiosa. Eu fui, apesar de ser rebelde, eu sempre fui uma aluna muito estudiosa. E naquela época era difícil encontrar, não tinha, a gente nem tinha internet. Eu acho que a internet só chegou aqui no Brasil em 95, se eu não me engano. Mas a gente saía pesquisando e eu não descobri no dia 4 de novembro, eu descobri alguns meses depois. Era o tempo que a gente tinha um 282 na biblioteca do IMIP e que para fazer busca no Medline a gente dava os termos para a bibliotecária e a bibliotecária dava os resumos para a gente e a gente pegava os... E aí eu cheguei a isso daí, foi exatamente quando eu comecei também, em 93, quando eu comecei meu mestrado. E meu mestrado não foi em ginecologia e obstetrícia, meu mestrado foi em saúde materno-infantil, um mestrado com ênfase em saúde coletiva e em saúde pública. E esse mestrado me deu todas as ferramentas de epidemiologia, de metodologia científica, de filosofia da ciência, para que eu pudesse entender essa questão de choque de paradigma, e que eu pudesse entender de fato o que era medicina baseada em evidências. Isso aí, que é interessante, Mel, que eu queria te perguntar, desculpa te interromper, a gente tem um pequeno atraso, eu tento entrar, mas talvez eu tenha te atropelado. Tem muita gente que não entende essa questão, né? Então quer dizer que a medicina nem sempre se baseia no que diz a ciência, é isso mesmo? Na verdade, eu dou essa aula faz muito tempo, né? Muito tempo. Nossa Senhora, é uma aula que tem... Essa minha aula hoje eu acho que deve ter uns 150 slides e ela mudou muito, e eu sempre começo dizendo que no começo, quando a gente começou a ministrar essa aula, isso chocava muita gente, exatamente porque a pergunta era, mas como? Quer dizer que existe uma medicina que não é baseada em evidências, e é só o que existe, ou pelo menos é só o que existia. A medicina, durante boa parte de sua história, e aí eu cito alguns livros, como A Assustadora História da Medicina,
E tem outros livros mais recentes que remetem a isso. Na maior parte do tempo, embora nós, médicos, tenhamos um solene desprezo pelo que a gente classifica de mitologia popular ou pelas práticas ditas alternativas, nós passamos boa parte da nossa história utilizando práticas e intervenções não baseadas em evidências. Nunca ninguém fez um teste para implementar, por exemplo, a episiotomia, quando ela foi introduzida na assistência ao parto e quando ela se tornou popular. Então, a gente tem que conhecer a história de um procedimento e entender. E a gente pode falar muito de episiotomia porque ela foi introduzida em 1742, com o propósito de ajudar em partos difíceis, por Sir James Wood, um obstetra irlandês, mas ela só vai se tornar popular porque antes disso nem tinha como, os partos tinham alto risco de infecção, a gente não dispunha de antibióticos nem nada. Ela só vai se tornar popular na década de 1920, quando os grandes nomes da obstetrícia daquele tempo, Pomeroy e Lee, eles, baseados no paradigma vigente na época, de que o corpo feminino era essencialmente defeituoso, defectivo e, portanto, dependente da intervenção médica para parir, eles passam a propor que a episiotomia deva ser realizada em todos os partos. E essa ideia do corpo feminino como essencialmente defeituoso e de que a intervenção médica é necessária e salvadora, ela realmente é recorrente. E não era por maldade deles, daqueles homens. Fariam na própria esposa, na própria filha, em todas. Era um modelo misógino, era um modelo machista, era um modelo intervencionista, mas eles acreditavam genuinamente que eles estavam salvando as mulheres de sua própria natureza imperfeita. Sim. E que eles eram nossos salvadores. Então é aí que a episiotomia ela se torna popular. Tinha alguma evidência? Foi feito um estudo comparando mulheres com episiotomia e sem episiotomia? Não. E o pior de tudo é que quando a gente começa a dizer que a episiotomia não é necessária, que a episiotomia está associada com maiores riscos, começa com a história da inversão do ônus da prova. Começam a exigir provem que é desnecessária. Como a história da cloroquina. Cloroquina, mesma coisa. É a mesma história. Eu traço um paralelo muito grande com a cloroquina. Porque começam a exigir de nós que a gente prove que ela não é necessária. E, inclusive, eu acho que isso interfere nos primeiros ensaios clínicos que começam a surgir, porque em vez de eles compararem, porque foram homens que desenharam esses ensaios clínicos, em vez de comparar partos com episiotomia e partos sem episiotomia, introduzem um meio termo, que é a episiotomia seletiva, e passam a comparar episiotomia seletiva com episiotomia de rotina. Fomos nós, o meu grupo, que é o meu grupo com Leila e a nossa orientada eu, Leila, Isabela, nossa orientada de doutorado, Inês, que fizemos o primeiro estudo realmente comparando episiotomia nunca com esse entremeio da episiotomia seletiva. E mesmo assim eu sempre achei muito injusto essa questão da inversão do ônus da prova. E do mesmo jeito não fica somente na episiotomia, não fica somente na obstetrícia. A gente tem muitos exemplos de uma prática médica que não se baseava em evidências. Então, quando surge essa cisão no paradigma, em 1992, vai ter muita gente que vai reagir ao paradigma, reagir sobre o paradigma, vai continuar insistindo no discurso da minha experiência, da minha prática médica, e que vai contra essa filosofia. E a gente tem, só voltando para outros exemplos que não tem nada a ver, a prática de sangrias e do uso de sanguessugas no século XIX.
tudo que se baseava nas teorias, nos paradigmas vigentes. O paradigma dos miasmas, o paradigma, a teoria dos humores. Então, eles levavam a intervenções que não tinham nenhuma evidência científica, apenas tinham um suposto racional e que se baseava no paradigma vigente da época. E sempre que vinha uma contraprova, Louis, por exemplo, ele foi mostrar a taxa de mortalidade por pneumonia era muito maior quando se fazia uso de sanguessugas. E aí você pensa que os médicos reagem com felicidade, com alegria. Foi como quando Semmelweis demonstrou que realmente havia uma diminuição das taxas de infecção puerperal quando médicos e estudantes de medicina passavam a lavar as mãos. Não! Normalmente o establishment ele reage de uma forma violenta e agressiva contra as pessoas que chegam com a novidade, que questionam o paradigma vigente. E isso não foi diferente com a medicina baseada em evidências. Apenas assim, o que a gente pensava é que meu filho tem 27, vai fazer 28 anos, essa é a idade da introdução do conceito de medicina baseada em evidências, mas não foi de uma hora para outra que isso foi proposto, não. Isso vinha se construindo desde a década de 70, com muitos trabalhos britânicos, com o pioneirismo de Chalmers. Aí a gente fica pensando que está, pelo menos assim, que isso está mais ou menos, pelo menos a maioria das escolas médicas e as pessoas já têm uma noção, e essa pandemia ela faz aflorar como é frágil o conhecimento, não só dos médicos, eu diria, mas da maioria dos profissionais de saúde, dessas ferramentas de medicina baseada em evidências. E é isso que explica, no caso da cloroquina, barra hidroxicloroquina, o apego que as pessoas têm a essa promessa ilusória de medicamentos mágicos, que não envolvem somente cloroquina e hidroxicloroquina, mas as pessoas realmente não conseguem ler e interpretar a evidência científica ainda hoje de uma forma correta, porque isso não é ensinado na maioria das escolas médicas, não é ensinado nas especializações, nas residências médicas e residências de outras áreas de saúde. Então, esse conhecimento ele é muito frágil. E nós estamos sofrendo por isso. Então, na minha história pessoal, isso foi muito importante, porque eu fui transpor isso para o parto e eu comecei a ver, não, assim, tem muita coisa errada no que eu estava fazendo, e aí talvez isso me levou a modificar várias práticas. Por exemplo, Mel, você decide parar de realizar episiotomia quando você tem contato e faz esses ensaios clínicos a respeito de episiotomia? Foi por causa disso que você deixou de realizar o procedimento? Eu sempre digo que eu comecei a modificar as minhas práticas através do contato com a medicina baseada em evidências, mas faltava algo ainda. Aí eu tinha algo que assim, nessa época eu coloquei consultório e atendia muitas pacientes, tinha uma taxa boa de parto normal, mas ainda havia algo que eu queria, que me levava a procurar mais. Então, nesse momento, eu tive o encontro com duas pessoas muito importantes na minha vida, Isabela Coutinho e Leila Katz. Leila todos conhecem, ela é o meu alter ego, a minha alma gêmea, não alma gêmea, que eu acho isso muito chato, mas minha alma complementar. E aí a gente se envolve e a gente embarca em um movimento que também é doloroso, porque passa pela cesárea de Leila, e a gente começa a estudar outras fontes, principalmente antropologia do parto, e aí vem o livro da Robbie. Robbie Davis Floyd. Da Robbie Davis Floyd, O Nascimento como Rito de Passagem Norte-Americana, porque eu achei que eu precisava estudar mais um pouco para entender por que, mesmo com a evidência assim tão nítida, porque mesmo com não era só uma questão de choque de paradigma, eu tinha que entender mais por que eu era a voz dos que clamam no deserto lá em Recife,
junto com Leila. Então, e ao mesmo tempo, Leila começa também um movimento interno dela a pesquisar muito sobre métodos alternativos. Ela começa a ler sobre hipnobirthing, ela começa a estudar balascas. Então, a gente foi reunindo tudo. E, de repente, o nosso ele começa a ser, porque de vez em quando entra uma ligação aqui no celular, e de repente... Sim, o meu também acontece isso. E de repente, o nosso consultório começa a ser invadido, porque nós éramos as médicas que atendiam o parto normal, começa a ser invadido por uma série de mulheres muito interessantes que nos traziam pontos de vista muito interessantes e nos apresentavam a grupos de mulheres, a doulas, e a gente cresceu muito em contato com elas, mas ainda tinha uma coisa que era bem diferente, assim, que eu acho que a gente ainda estava à margem do movimento nacional. A gente estava em Recife, em Pernambuco, mas a gente não tinha se integrado ainda com o movimento nacional. De humanização. De humanização. E aí, em que ano acontece isso? 2004. Não, aí, em 2004, o papai adoece, ele tem um primeiro câncer, um câncer de próstata. Em 2005, ele descobre o câncer de intestino. E nessa época, em 2004, eu entro no Orkut, e o belo dia, que eu me lembro perfeitamente quando foi no dia 5 de janeiro de 2005, eu estava vagando numa das comunidades, porque eu estava muito triste, e aí eu comecei a vagar pelas comunidades, e eu entrei numa comunidade chamada Ginecologia e Obstetrícia, e comecei a bater boca com os colegas, e não tinha nada a ver com humanização. Era uma discussão sobre fechar ou não o peritônio na cesárea. E tinha lá uma mulher dizendo que ela fechava o peritônio porque ela sempre fechou, porque era assim, que era mais organizado, e ela achava mais bonitinho. E eu disse, de forma nenhuma, nós temos que seguir as evidências. Existe uma revisão sistemática da Biblioteca Cochrane que mostra que a gente não precisa, não deve fechar o peritônio na cesárea. E tinha uma ativista muito famosa, que eu acho que todo mundo já deve conhecer, a Ingrid. Ingrid Lotfi, doula. Isso, a Ingrid, que também estava vagando lá por todas as comunidades do Orkut, que disse, meu Deus, tem uma obstetra aqui falando de evidências. Eu vou... E ela começou a fazer contato comigo, e eu falo para ela da minha equipe. A taxa de episiotomia da nossa equipe naquela época era 5%, mas já fazia tempo que eu não fazia. Porque quando eu digo que eu parei de fazer episiotomia em 2002, não foi assim, que de repente eu... São 18 anos sem realizar episiotomia? Não, 18 anos, mas não é que eu estava fazendo sempre e de repente parei. A taxa veio caindo, né? Porque não é de repente assim que você consegue. Tipo, você lê que não é para fazer e você consegue. Eu fui baixando, até que um dia fiz a última e não fiz mais. Aí eu disse para ela, aí ela ficou encantada e não somente me apresentou os grupos de Orkut, mas me colocou na lista Parto Nosso, que era a transformação, a evolução da lista das amigas do parto. E aí foi exatamente esse contato íntimo, estreito, com as mulheres lindas e maravilhosas do movimento, que realmente eu acho que consolidou a minha formação e a minha inserção nesse movimento da humanização da assistência ao parto, porque a lista era um casamento perfeito, porque você já estava apaixonada e convertida para a medicina baseada em evidências, e aí isso inserido no cenário do parto. E eu acho que eu pude trazer esse lance da academia, das evidências. Eu acho que é muito importante a gente ter esse discurso. Ele é um discurso que reforça o empoderamento, porque eu gosto de pensar que essa foi uma contribuição que nós, eu e Leila, pudemos acrescentar no movimento, porque no momento em que eu entro na lista, Leila também entra na lista, e a gente começa a trocar ideias. Conhecemos mais mulheres que vieram a parir conosco nesta lista,
Uhum. Nossas comadres, porque toda mulher que a gente assiste o parto, ela automaticamente se transforma em nossa comadre, porque a gente gosta de resgatar essa história do compadrio e do comadrio das parteiras tradicionais. Eu acho que é uma tradição muito bonita, que ela merece ser resgatada. E 2005 marca também uma história que é muito interessante, que a gente já vinha assistindo partos no quarto dos hospitais, mas isso sempre acontecia na calada da noite, mas de repente a gente o parto vira à noite e acontece um parto no quarto durante a manhã, às 10 horas da manhã, no dia que era para a gente estar no congresso, e a gente falta ao congresso quando a gente tinha aula para dar, apesar de que Isabela foi e deu a aula no nosso lugar, todo mundo achou que era um absurdo. Como é que se falta aula para assistir um parto? Como é que não se marcou uma cesariana? Assim, foi considerado assim, imperdoável, uma transgressão sem precedentes que Uhum. duas professoras faltassem a um congresso para assistir um parto. E neste parto, a parturiente ela pediu para comer um pedacinho da placenta. Acontece que havia umas espiãs dentro deste quarto do hospital e estas espiãs assistiram a parturiente comer um pedacinho da placenta e a tia da parturiente era parteira, era enfermeira obstétrica e as duas irmãs também pediram para comer um pedaço da placenta. O parto foi lindo, maravilhoso. Aconteceu com todas essas mulheres cantando Maria, Maria, enquanto o nascimento acontecia, porque uma cantora de Recife também estava lá, porque atenção, gente, isso não era na pandemia, quando a gente tem que diminuir o número de pessoas A presentes equipe. no parto. Então tinha assim, doulas, tinha amigas, tinha essa cantora presente no cenário do parto. E aí essa história, ela vazou por todo o Recife e se transformou na história que até hoje é A contada. história do coentro é essa? Não, essa história do coentro é de Ana Cris. Essa Ah, história sim. é a chamada Acomilança de Placenta, promovida por doutora Melania. A, a Adoro. combinação de placenta tem várias versões. A que eu mais gosto é a de que eu teria colocado a placenta no liquidificador sem tampa e teria ligado o liquidificador e que teria, com isso, espalhado o suco de placenta por todo o quarto. Porque a imaginação dessas pessoas que são muito recalcadas e que têm inveja, que não conseguem tolerar o sucesso, a beleza e a inteligência alheias, é muito forte. Então, essas pessoas, elas querem inventar. Mas tem outras versões. Tem a Uhum. versão de que a gente fez hambúrguer de placenta, que a parturiente teria andado nua de quatro pelos corredores do hospital. Mas essa moça, ela é bem ativa hoje pelas redes. Se ela quiser se identificar, ela pode se identificar. Mas foi um parto lindo, maravilhoso, um feedback, Uhum. e que deu origem a isso. Inclusive, há várias pessoas incomodadas dentro da categoria médica e ao boato de que nós teríamos sido expulsas e proibidas de atuar neste hospital, o que não é verdade. Não é verdade. Uhum. O que não é verdade, porque, na verdade, depois de muitas idas e vindas e de um pedido da direção ao CRM para saber o que era parto humanizado, o CRM emitiu uma nota recomendando que nós, eu e Leila, fizéssemos uma capacitação sobre o que era parto humanizado e que a gente incluísse esse determinado hospital. E depois, Uhum. aí isso vai para cursos, congressos, capacitações, e finalmente, hoje, nós somos as precursoras, hoje ninguém mais tem dificuldade de atender parto no quarto em Recife. Aí veio a época do parto domiciliar, isso foi se tornando muito mais fácil, mas a gente teve isso, e esse ano também foi o momento em que a gente se integra com o movimento nacional. Em 2005, lá estava eu já no Congresso da Reúna, a gente tem fotos,
totalmente integrada com as pessoas que lideram. O que lideram não, porque eu não gosto, gosto de pensar na horizontalidade do movimento, mas com pessoas que são icônicas dentro desse movimento, e estamos todas lá, nos reunindo, confraternizando, discutindo. E aí foi um... 2005 foi em Brasília, certo? Não, 2005 foi no Rio. No Rio de Janeiro. No Rio. Uhum. E eu tenho uma pergunta que alguém deixou passar aqui nos comentários. Hoje em dia, a taxa de episiotomia no IMIP é qual? E eu acrescento, seus alunos aprendem a fazer? Isso é Não, importante por quê? de forma nenhuma. Assim, a taxa de episiotomia no IMIP é menos de 1%. Na verdade, a taxa de episiotomia no IMIP é somente porque algumas pessoas ainda fazem, a maioria das pessoas não fazem. Nós não ensinamos, não recomendamos ensinar, porque a gente acha que não é necessário. Então, eu tenho vários residentes que eu costumo dizer que eu invejo profundamente, porque eles podem dizer que nunca fizeram uma episiotomia. Eu completei agora no final do ano 30 anos de formada. Então, eu já posso dizer que eu já passei mais tempo sem fazer episiotomia do que fazendo episiotomia, mas que todo tempo é pouco. Eu sempre que eu vou falar sobre isso, eu peço mil desculpas. Eu nunca vai ser tempo suficiente para que eu não deixe de pedir desculpas a todas as mulheres que eu cortei na época em que eu acreditava que isso era necessário. A minha forma de me redimir é que eu leve a todo mundo essa mensagem, que eu consiga formar essas gerações e mais gerações de não somente de médicos, porque eu participo também da formação de profissionais de diversas áreas que não acreditam na episiotomia, pessoas que se sensibilizaram para essa causa, que acreditam sim na questão de integridade corporal, que entendem essa questão de que é um viés de gênero que foi introduzido no paradigma da assistência obstétrica, e a gente não treina ninguém para fazer um procedimento que a gente acha que é desnecessário. Se for necessário suturar... Não simplesmente acha, mas tem comprovação científica para isso, sim, né? Para respaldar. Inclusive agora eu até divulguei no meu Instagram, saiu um novo estudo, o EpiTrial, que corrobora os resultados do nosso trial. O nosso trial foi publicado em 2017 e a gente já comparava isso daí, e saiu o EpiTrial, apesar de que o EpiTrial teve taxas de episiotomia muito mais elevadas do que o nosso, mas a gente acha que o caminho é esse, é que a ciência demonstre o que nós, feministas e ativistas, já propomos há bastante tempo, que é a abolição da episiotomia na prática obstétrica moderna. Maravilhoso. Falando em questões de gênero, a gente tem por aqui uns 12 minutos. Até ia te perguntar se você teria 15 minutos extra, se essa cair. Tenho sim. Tem? Então, caso essa caia, a gente pode abrir mais uma. E aí a gente vai todo mundo para lá. São 106 pessoas assistindo a gente agora ao mesmo tempo. E depois eu vou salvar essa live e fazer outros conteúdos, tá? Eu queria puxar uma questão que você falou já do blog. E essa época eu já me lembro. Conta esse episódio, um dia que te mandaram estudar na rede social e você, a partir daí, fez um blog com uma chuva de evidências e referências que a gente usa até hoje. Isso aí foi em agosto de 2012. Eu sempre fui muito relutante a fazer um blog. E, na verdade, meu blog é bissexto. Eu alimento quando dá, porque eu não tenho tempo de ficar com esse Adorei blog. esse termo. Até porque eu costumo escrever no blog como se eu estivesse escrevendo um artigo científico, com referências e tal. Mas aí, nesse dia, foi demais. Tinha acabado de acontecer a marcha pela humanização do parto. Houve duas marchas importantes em 2012. A marcha pelo parto domiciliar e a marcha pela humanização do parto. E aquilo ali despertou muitos comentários. Era no Facebook. E havia um indivíduo que era estudante de medicina. E esse indivíduo, ele estava lá esculhambando Deus e o mundo. Até que eu fiz alguns comentários.
E ele disse, com toda a propriedade, eu posso afirmar, como ex-estudante de enfermagem e atual estudante do terceiro ano de medicina, do terceiro ano de medicina, que essa questão de parto humanizado é a maior tolice. Aí ele me esculhambou, disse que eu era burra e me mandou estudar. E quando esse indivíduo me mandou estudar, e aí o pessoal começou a dar print e fazer hahaha na frente dele, eu também ri. Eu também ri. Porque, veja só qual era a autoridade que o rapaz tinha para falar. Ele era ex-estudante de enfermagem e atual estudante de medicina. Medicina no terceiro ano. Começou a dizer, estuda, Melaine, estuda. Eu disse, tá bom, eu me rendo, vou fazer um blog. E aí, inspirada exatamente no blog da Lola, eu achei, já que Lola tem um blog, escreva Lola, escreva, eu vou fazer o Estuda Melaine, estuda. E aí criei o blog para falar de evidências em ginecologia e obstetrícia, porque afinal eu precisava atender a solicitação desse rapaz e a de diversos dementadores que até hoje aparecem no meu perfil me mandando estudar. Eu acho, eu até já discuti isso com a Lígia, que talvez seja porque essas pessoas achem que estudar é algo muito penoso, é algo que é uma função muito árdua, é algo que é visto como castigo. Aí elas querem assim, vai estudar, como se isso fosse um castigo mesmo. Um castigo. Uhum. É um castigo, vai estudar. E mal sabem elas que estudar para mim é um prazer, eu adoro estudar. Estudar é o que eu tenho feito a vida toda. Então eu criei esse blog por conta disso, para disseminar as evidências científicas. E o post mais lido e mais comentado, com certeza, são as indicações falsas de cesariana. As indicações falsas de cesariana, que só faz crescer. Isso se baseou numa primeira lista criada por mim, por Ana Cris, depois foi crescendo. Ela chegou até Z, porque foi na época de Zika. De Zika. E eu acho que agora eu vou ter que colocar Covid-19 também, né? Com certeza, assim que eu conseguir parar um pouquinho, porque tem muita atividade nesses tempos. Mas é uma lista que só faz crescer, porque a criatividade das pessoas é muito grande. Eu costumo dizer que eu respeito. Eu até prefiro as pessoas, os colegas que dizem, olha, francamente, para mulher, eu só faço cesariana, isso não cabe na minha agenda. Não cabe, eu tenho N compromissos, eu não estou disponível no final de semana, não estou disponível porque eu tenho que dar atenção aos meus filhos, mas o que eu não consigo perdoar de forma alguma, eu posso questionar um pouquinho porque que a pessoa vai fazer obstetrícia com tantos mais, mas assim, o que eu não consigo respeitar de forma alguma é a pessoa que apela para esses pretextos estapafúrdios, para essas indicações desprovidas de evidências, essas indicações falsas que não estão ancoradas em nenhum trabalho científico sério, e que pior ainda, que perturbam muito a mulher e diminuem a sua confiança em sua capacidade de parir. Então elas são nocivas, elas são prejudiciais, elas têm que ser desmistificadas mesmo. E se às vezes isso soa com um tom jocoso, como quando a gente fala como indicações de desnecessárias, é porque é preciso que a gente combata isso mesmo. Então, é preciso que a gente combata, e eu estou falando sério, embora às vezes a gente fale disso. Com deboche. Com deboche, mas assim, o deboche é sim uma arma contra algo que é perverso, e que é perverso porque implica em uma cesariana não desejada e implica em repercussões muito sérias para a autoestima e para a confiança da mulher. Então, foi essa a intenção de criar a lista, porque a gente acha que isso deve ser combatido. É claro que existem outras formas de a pessoa fugir de uma desnecessária. E aí eu sempre coloco que uma delas é a gente desmedicalizar
esse modelo, né? Na medida em que a gente muda o paradigma e começa a reforçar que parto não é um evento médico, que a gente tem que ter mais parto assistido pela enfermeira obstetra, pela obstetriz, a gente vai conseguir evitar uma boa parte dessas indicações estapafúrdias de cesariana. Mas para isso a gente precisa saber quando uma cesariana é necessária ou não. Porque enquanto isso permeia o imaginário popular, é necessário que a gente desmistifique. Porque muitas mulheres, infelizmente, elas acreditam nisso e elas acreditam porque durante muito tempo lhes foi dito que isso ou aquilo era uma indicação de cesariana. Sim, sem dúvida. E as indicações fictícias de cesariana que estão no seu blog tem mais de 100 e elas continuam sendo atualizadas. Tem mais de 200. Tem mais de 200. Sensacional esse trabalho. Mel, eu acho que a gente vai cair em poucos minutos, mas eu queria fazer uma pergunta agora e te avisar que quando a gente abrir a nova sala, a gente vai entrar na questão do aborto legal no Brasil e também da descriminalização do aborto, tá? Mas agora eu queria te perguntar sobre feminismo. Você disse que era do movimento estudantil. Você já se via feminista na universidade antes disso? Como é que é a sua identificação com esse movimento? Já. Eu me vi feminista, eu acho que desde os 12 ou 13 anos, quando eu leio O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir. Porque, veja, aqui em casa eu sou filha de pai médico e mãe historiadora. Uhum. Então, essa prateleira que você vê aqui atrás é todo dos livros de mamãe. Tem mais. Uhum. Então, assim, mamãe é feminista. Ela está com 79 anos. E ela é uma feminista da old school, mas ela é feminista e isso sempre foi algo Da base da sua criação, então. É a base da minha criação. Então só demorou um pouquinho para que eu conseguisse assim arrumar todas as pontas das múltiplas facetas da minha personalidade. E eu acho que não há como desvincular. Tanto é que hoje eu não me digo mais só militante pela humanização da assistência ao parto, eu me digo militante pela causa dos direitos sexuais e reprodutivos, e eu insiro nisso daí a humanização da assistência ao parto, mas não só isso. Há um fio condutor, porque a gente encontra dentro do movimento da humanização pessoas que, paradoxalmente, elas são contra a descriminalização do aborto e que elas às vezes até estranham como é que a pessoa pode estar ao mesmo tempo militando em uma frente e outra. E outro dia, até num post que não tinha nada a ver sobre a cloroquina, alguém foi dizer, mas você é contra a cloroquina e você defende o aborto. Eu confesso que dessa vez eu não entendi qual era a associação que o indivíduo estava querendo fazer. Mas aí eu expliquei que, com toda a educação do mundo, que nós, já que ele não estava me esculhambando, pelo menos a priori, que aquele é um perfil feminista, que eu sou feminista. Está escrito já na minha discussão, que eu sou cientista, pesquisadora, ativista feminista, eu sou uma acadêmica feminista, e eu vou realmente discutir as coisas desse ponto de vista feminista e que não há como discutir redução da morte materna, não há como discutir direitos sexuais e reprodutivos sem defender a pauta da descriminalização do aborto. Porque isso Melânia, é das mulheres. Como a gente tem só um minuto, eu vou te propor para que essa pergunta a gente inaugure uma nova sala. Eu vou encerrar essa e abrir uma nova, pode ser? Pode, e salve aí no nome do... Já vou salvar. Convido as 116 pessoas que estão acompanhando para a gente dar continuidade nessa discussão na próxima sala que eu vou abrir, tá certo? Isso é muito importante, não dá para a gente falar em um minuto. Obrigada, Mel, já vou lá.